feche os olhos por um instante. Não porque você precise se isolar do mundo, mas porque existe um mundo dentro de você que merece atenção. Um mundo de pensamentos, de histórias, de perguntas que ficaram sem resposta, de dores que você aprendeu a carregar em silêncio, de alegrias que vieram e foram, e de uma saudade que você talvez nem saiba nomear. Uma saudade de Deus. Respire fundo. Deixe o ar entrar devagar. Sinta o peso do seu corpo relaxar. Você não precisa resolver nada agora. Você não precisa ser forte agora. Você não precisa ter as respostas agora. Você só precisa estar aqui, presente, aberto. E Ele também está aqui, presente, esperando. Existe uma realidade que a modernidade tenta nos fazer esquecer. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E há dentro de nós uma dimensão que nenhuma conquista profissional, nenhum relacionamento, nenhuma conquista material consegue preencher completamente. Uma dimensão que foi feita para Deus, que só encontra descanso em Deus. Agostinho de Hipona, um dos maiores pensadores da história do cristianismo, escreveu com uma honestidade desconcertante: Senhor, Tu nos fizeste para Ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Ti. Essa inquietação, você conhece essa inquietação. Ela aparece nas madrugadas que você não consegue dormir. Aparece naquele vazio que surge mesmo quando tudo parece estar bem. Aparece nas perguntas que você faz para si mesmo quando está sozinho. Para onde estou indo? O que realmente importa? Existe alguém que me vê de verdade? A oração é a resposta a essa inquietação. Não uma resposta fácil. Não uma resposta que resolve tudo da noite para o dia. Mas uma resposta real, viva, transformadora. Porque a oração não é um ritual. A oração é um relacionamento. É o ato de se aproximar de aquele que te criou, que te conhece pelo nome, que contou os cabelos da sua cabeça, que esteve presente no dia em que você nasceu e que estará presente no dia em que você deixar este mundo. A oração é a ponte entre o que você é e o que Deus deseja que você se torne. E hoje, neste momento, você foi convidado para atravessar essa ponte. Não com passos apressados, não com uma lista de pedidos na mão, mas com o coração aberto, com a mente disposta a ouvir, com a alma pronta para ser tocada. Ao longo desses minutos juntos, vamos explorar o que significa orar de verdade. Vamos falar sobre intenção, sobre silêncio, sobre louvor, sobre escuta, sobre fé, sobre intercessão. Vamos caminhar por passagens da Bíblia que iluminam o que acontece quando um ser humano se coloca genuinamente diante de Deus. E tudo isso vai girar em torno de uma única pergunta, simples, profunda e poderosa: Espírito Santo, me mostre o que fazer. Essa é a oração de quem reconhece que não tem todas as respostas, de quem chegou ao limite da própria sabedoria, de quem entendeu que o maior ato de inteligência espiritual não é ter certeza de tudo, mas confiar em quem tem. Então vamos começar, não com pressa, com entrega. Antes de pronunciar qualquer palavra em oração, existe algo que acontece antes das palavras. Algo invisível, mas que Deus vê com clareza absoluta. É a intenção. A intenção é o motor da oração. É ela que determina se o que você está fazendo é um diálogo com Deus ou um monólogo sobre você mesmo. Vivemos em uma cultura que nos treinou para otimizar tudo, para ser eficientes, para ter resultados. E essa mentalidade, quando entra na vida espiritual, pode distorcer completamente o propósito da oração. Começamos a orar como se estivéssemos fazendo um pedido em um aplicativo de delivery. Eu peço, Deus entrega,
eu avalio com 5 estrelas se deu certo. Mas a oração não funciona assim. A oração não é uma transação, é uma transformação. E essa transformação começa quando paramos e nos fazemos a pergunta honesta, que a maioria de nós prefere evitar. O que eu realmente quero quando oro? Estou buscando a Deus? Ou estou buscando o que Deus pode me dar? Existe uma diferença enorme entre essas duas perguntas. E Deus as distingue perfeitamente. Em João capítulo 6, depois que Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, uma multidão enorme o seguiu até o outro lado do mar. E Jesus, que via além das aparências, disse a eles algo desconcertante. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Eles estavam lá, eram entusiastas. Queriam mais de Jesus. Mas o que queriam, na verdade, era mais pão. Queriam a bênção, não o Deus que abençoa. Isso não é uma crítica a eles. É um espelho para nós. Quantas vezes buscamos a Deus, principalmente quando precisamos de algo? Quando a saúde falha? Quando o relacionamento vai mal? Quando o emprego está em risco? Quando o filho se perde no caminho? E quando as coisas estão bem? Com que frequência nos aproximamos dele, simplesmente pelo prazer de estar com ele? A oração genuína nasce de um coração que quer Deus por Deus, que diz: Senhor, eu não vim aqui porque preciso de algo. Eu vim porque eu preciso de Ti. Isso não significa que não devemos apresentar nossas necessidades. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que clamaram a Deus em suas necessidades e foram ouvidas. O próprio Jesus nos ensinou a pedir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nossos pedidos têm lugar na oração. Mas a qualidade da nossa experiência espiritual, a profundidade do que acontece quando oramos, está diretamente ligada à honestidade das nossas intenções. Quando você se aproxima de Deus com um coração que genuinamente quer conhecer a sua vontade, e não apenas a sua própria, algo se abre. Uma dimensão de comunhão que vai além do pedido e da resposta. Uma intimidade com o Espírito Santo que começa a moldar, não apenas as suas circunstâncias, mas o seu caráter. O apóstolo Tiago foi muito direto sobre isso. Em Tiago 4:3, ele escreveu: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. Não é uma acusação, é um diagnóstico. E o diagnóstico revela o remédio: purificar as intenções. Como fazemos isso? Com honestidade radical diante de Deus. Não chegamos fingindo que estamos completamente rendidos quando não estamos. Não chegamos com um verniz espiritual sobre motivações que são, no fundo, egoístas. Chegamos como somos, imperfeitos, cheios de desejos misturados, às vezes confusos sobre o que queremos de verdade. E pedimos ao próprio Deus que purifique o nosso coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Em Salmo 51:10. Essa é uma oração que Deus sempre responde, porque ela nasce de um lugar de rendição. Agora, neste momento, faça essa pergunta a si mesmo em silêncio. Estou aqui porque genuinamente quero encontrar a Deus? Ou estou aqui esperando que Ele resolva algo para mim? Não existe resposta certa ou errada. Existe apenas a sua honestidade. E Deus honra a honestidade, acima de qualquer vocabulário bonito. Se a sua resposta for: Senhor, eu vim aqui precisando de algo, mas eu quero aprender a te querer por quem tu és. Isso já é uma oração, e já é suficiente para ele começar a trabalhar. O Espírito Santo não opera à força. Ele não invade. Ele aguarda, com uma paciência que só o amor perfeito pode sustentar. O momento em que você abre a porta e diz: Entra.
Eu preciso de ti, não só do que tu podes fazer, de ti. Existe um paradoxo no coração da oração cristã que poucos conseguem abraçar de verdade. A oração mais poderosa muitas vezes não tem palavras. Vivemos em um mundo que supervaloriza a fala. Desde pequenos, somos avaliados pela nossa capacidade de nos expressar. Na escola, na vida profissional, nos relacionamentos. Quem fala bem, quem articula bem, quem tem as respostas na ponta da língua, é o que recebe reconhecimento. E quando levamos essa cultura para a vida espiritual, começamos a acreditar que orar melhor significa falar mais, com mais eloquência, com mais fervor, com mais vocabulário bíblico. Mas Deus não é impressionado pela nossa retórica. Ele é movido pelo nosso coração. E muitas vezes, o que o coração mais precisa não é de mais palavras, é de silêncio. O Salmo 46 foi escrito em um contexto de caos total. As nações em tumulto, os reinos sendo abalados, as montanhas sendo lançadas ao mar. Um cenário de desestabilização completa, político, social, natural. E em meio a todo esse caos, Deus fala uma única frase: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em hebraico, o verbo usado ali tem uma intensidade que se perde na tradução. Significa soltar, relaxar, deixar cair, parar de se esforçar para controlar aquilo que está além do seu controle. Aquietai-vos, soltem, parem. E então, sabereis que eu sou Deus. O conhecimento de quem Deus é não vem principalmente do estudo intelectual. Vem do silêncio contemplativo. Vem do momento em que você para de tentar resolver tudo e simplesmente descansa na presença de aquele que já resolveu o que precisa ser resolvido. O profeta Elias conhecia esse silêncio. Em 1 Reis 19, encontramos esse homem extraordinário em um estado de colapso completo. Ele havia acabado de ter uma das maiores vitórias espirituais da história de Israel. O enfrentamento dos profetas de Baal no Monte Carmelo. Mas imediatamente depois da vitória, veio a ameaça da rainha Jezebel. E Elias fugiu. Fugiu até o deserto. Sentou debaixo de uma árvore e pediu a Deus que o deixasse morrer. É um retrato chocante de saúde mental. Exaustão extrema após um período de grande intensidade espiritual. Deus não o repreendeu. Mandou um anjo que tocou no seu ombro e disse: levanta-te e come, porque a jornada é grande demais para ti. Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo voltou e disse de novo: levanta-te e come. E então Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe, o monte de Deus. E lá, numa caverna, Deus chegou. Não no vento forte que rasgava as montanhas, não no terremoto, não no fogo. Depois do fogo, uma voz suave e delicada, um sussurro. E foi nesse sussurro que Deus estava. Essa passagem é um mapa da vida espiritual. Deus age nos grandes eventos, mas Ele fala nos sussurros. E para ouvir um sussurro, você precisa de silêncio. O problema é que o silêncio nos desconforta. Quando ficamos em silêncio, o que estava escondido embaixo do ruído começa a aparecer. As ansiedades, os medos, as perguntas que não queremos enfrentar, as memórias que doem. Por isso preenchemos cada segundo com estímulos. O celular, a música, a televisão, as conversas. Qualquer coisa para não ter que ficar sós com nós mesmos. Mas é exatamente nesse espaço, o espaço que evitamos, que o Espírito Santo se move. Jesus sabia disso melhor do que ninguém. O Evangelho de Lucas registra repetidamente que Jesus se retirava para lugares desertos para orar. No meio do seu ministério mais intenso, quando as multidões o cercavam, quando os milagres aconteciam um atrás do outro, quando a demanda pelo seu tempo e presença era constante, ele parava,
se retirava. Ficava em silêncio diante do Pai. Se o Filho de Deus, que tinha comunhão perfeita com o Pai, ainda assim precisava desses momentos de retirada e silêncio, o que isso nos diz sobre a nossa própria necessidade? O silêncio na oração não é vazio. É um espaço cheio de possibilidade. É o momento em que você para de falar para poder ouvir. Para de pedir para poder receber. Para de se mover para poder ser movido. É nesse silêncio que as revelações chegam. Que uma ideia surge com uma clareza que você não consegue explicar. Que uma paz invade o seu coração sem motivo aparente. Que um versículo que você leu 100 vezes de repente ganha um significado completamente novo. Isso é o Espírito Santo falando. Agora, neste momento, eu te convido a praticar esse silêncio. Não tente orar. Não tente sentir nada. Não tente pensar nas coisas certas. Apenas fique aqui, presente, disponível. Se pensamentos vierem e virão, não os combata. Simplesmente os observe, como nuvens passando no céu, e volte a sua atenção para a presença de Deus. Ele está aqui, mais perto do que você imagina. O que você sentiu nesse silêncio? Uma inquietação? Uma paz inesperada? Um pensamento que pareceu vir de fora de você? Uma sensação no peito que é difícil de nomear? Preste atenção a isso. O Espírito Santo pode ter acabado de falar. E a linguagem que ele usa no silêncio é frequentemente mais clara do que qualquer sermão. Existe uma dimensão da oração que vai além do encontro pessoal e solitário com Deus. Uma dimensão coletiva, comunitária, que possui uma força que nenhuma oração individual consegue replicar sozinha. Jesus disse: "Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles." Mateus 18:20. Observe que ele não disse: "Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu aparecerei se eu quiser." Ele disse: "Eu estou." Presença garantida, presença prometida, uma promessa que não tem prazo de validade. Mas por que a oração em comunidade tem essa dimensão especial? Porque quando 2 ou mais pessoas se unem diante de Deus, elas trazem consigo não apenas as suas palavras, mas as suas fés. E as fés se somam, se amplificam, se fortalecem mutuamente. Pense em uma fogueira. Uma brasa solitária, retirada do fogo, esfria rapidamente. Mas quando você a mantém junto com outras brasas, o calor se sustenta, se intensifica. A comunidade espiritual funciona assim. A fé de quem está ao meu lado aquece a minha fé quando ela esfria. E a minha fé aquece a dele quando é a vez dele vacilar. Isso não é teoria. É a experiência prática de qualquer pessoa que já viveu o que é uma comunidade de oração verdadeira. No livro de Atos, encontramos a igreja primitiva, descrita com uma palavra que aparece repetidamente: unânimes. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. Atos 1:14. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Essa unanimidade não significava que todos pensavam exatamente igual sobre tudo. Significava que compartilhavam um propósito comum: buscar a Deus juntos. E foi dessa comunidade orante que nasceu um dos maiores movimentos espirituais que o mundo já viu. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aquelas 120 pessoas, reunidas em oração, e a história do mundo mudou. A oração comunitária também nos protege de uma armadilha sutil que a oração solitária pode criar: o isolamento espiritual. Quando oramos apenas sozinhos, existe o risco de que nossas orações se tornem progressivamente mais centradas em nós mesmos. Nossa perspectiva se estreita.
Nossos pedidos giram em torno da nossa vida, dos nossos problemas, das nossas necessidades. Quando nos reunimos para orar, somos forçados a olhar além de nós. Ouvimos as lutas de alguém que está passando por algo que nós nunca passamos. Oramos por situações que estão completamente fora da nossa experiência. E esse processo nos expande, nos torna mais compassivos, nos aproxima do coração de Deus, que não é centrado em uma pessoa, mas abraça a humanidade inteira. A Bíblia diz que o próprio Jesus intercede por nós. Romanos 8,34 nos lembra que Cristo ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo em nosso favor. Ele é o intercessor supremo. E quando intercedemos uns pelos outros, estamos participando do ministério de Cristo. Estamos fazendo na terra o que Ele faz no céu. Que honra! Que responsabilidade! Agora, neste momento, pense em alguém que está passando por uma luta. Pode ser alguém da sua família, um amigo, um colega de trabalho, alguém que você encontrou recentemente e que deixou uma impressão no seu coração. Um nome veio à sua mente agora. Isso não é coincidência. O Espírito Santo é quem traz à memória as pessoas que precisam de oração. É Ele quem está te dizendo: ora por essa pessoa. Ela precisa. Guarde esse nome. Guarde esse rosto. Antes que esse dia termine, leve essa pessoa diante de Deus. Não precisa ser uma oração longa. Pode ser apenas: Senhor, Tu sabes o que ela está vivendo. Age na vida dela, que ela sinta a Tua presença. Isso é intercessão. E intercessão muda vidas. Existe uma linguagem que o céu reconhece antes mesmo que a primeira nota seja tocada, antes mesmo que a primeira palavra seja pronunciada. É a linguagem do louvor. Não o louvor performático. Não o louvor de quem está tentando impressionar as pessoas ao redor. Mas o louvor que nasce de um coração que genuinamente reconhece quem Deus é e escolhe declará-lo, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Porque o louvor mais poderoso não é o louvor da abundância, é o louvor do deserto. É o louvor de quem está no escuro e decide levantar as mãos para um Deus que ainda não pode ver claramente, mas em quem escolhe confiar. O rei Josafá entendeu isso de uma maneira que poucos líderes na história de Israel compreenderam. Em 2 Crônicas 20, Josafá recebe uma notícia que poderia paralisar qualquer líder de terror. 3 nações se uniram contra Judá, um exército imensamente superior, marchando em direção à sua terra, ao seu povo, a destruição do que ele havia dedicado a vida inteira a proteger. A reação natural seria fortalecer o exército, estabelecer estratégias militares, buscar aliados políticos. Mas Josafá convocou o povo para um jejum, reuniu a nação inteira em Jerusalém e orou com uma humildade e uma honestidade que ecoa através dos séculos. Deus nosso, não os julgarás tu? Porque em nós não há força para resistir a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, mas os nossos olhos estão postos em ti. Não sabemos o que faremos, mas os nossos olhos estão postos em ti. Essa é a confissão mais poderosa que um ser humano pode fazer diante de Deus. O reconhecimento honesto da própria limitação, combinado com a confiança inabalável em quem não tem limitações. E a resposta de Deus veio imediatamente. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque esta guerra não é vossa, mas de Deus. Na manhã seguinte, antes de ir para a batalha, Josafá fez algo que nenhum manual de estratégia militar jamais recomendaria. Colocou os cantores na frente do exército. Os louvadores foram à frente dos guerreiros. E enquanto eles louvavam, Deus armou ciladas contra os inimigos de Judá.
e o exército inimigo destruiu a si mesmo. O povo de Judá não precisou lutar, só precisou louvar. Essa história não é uma metáfora, é um princípio espiritual com implicações práticas para a sua vida hoje. Os seus inimigos podem não ser exércitos físicos, podem ser o medo que paralisa, a ansiedade que rouba o seu sono, a depressão que apaga as cores da vida, a amargura que envenenou um relacionamento precioso, a dúvida que corrói a sua fé. E diante de qualquer um desses inimigos, o louvor é uma arma. Paulo e Silas entenderam isso a ferro e fogo, literalmente. Em Atos 16, eles foram presos injustamente em Filipos. Foram espancados com varas, jogados na prisão mais segura da cidade, com os pés presos no tronco. Seria completamente compreensível se eles tivessem passado a noite em desespero, em lamúrias, questionando Deus. Em vez disso, à meia-noite, o momento mais escuro, literal e simbolicamente, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. E então o chão tremeu. Os fundamentos da prisão foram abalados. As portas se abriram. As cadeias caíram. O louvor à meia-noite quebrou correntes que nenhuma força humana poderia quebrar. O louvor não é uma negação da realidade. Paulo e Silas não estavam fingindo que tudo estava bem. As costas deles ainda estavam sangrando. As correntes ainda estavam nos seus pés quando começaram a cantar. Mas eles escolheram declarar que Deus era maior do que aquela prisão. Que as promessas de Deus eram mais reais do que as paredes de pedra ao redor deles. E o céu respondeu: agora eu te convido a uma escolha. Pode ser que neste momento você esteja passando por algo difícil, uma situação que parece não ter saída, uma dor que não passa, uma espera que está se tornando longa demais. Ou pode ser que tudo esteja relativamente bem na sua vida, mas você simplesmente nunca cultivou o hábito do louvor. Em qualquer um dos casos, a escolha é a mesma: louvar, do jeito que você puder, com as palavras que você tem, com a voz que você tem. Pode ser em voz alta, pode ser em silêncio, pode ser apenas erguer o coração e dizer: Senhor, Tu és fiel. Eu não entendo tudo, mas eu sei que Tu és bom, e eu escolho Te louvar. Essa declaração simples e sincera é suficiente para que o Espírito Santo comece a se mover. Chegamos agora ao aspecto da oração que talvez seja o mais negligenciado e o mais transformador: a escuta. A maioria de nós aprendeu a orar falando. Aprendemos a formatar nossas orações, a estruturar nossos pedidos, a expressar nossa gratidão. E tudo isso é bom e necessário. Mas se a oração é um diálogo e não um monólogo, então ela precisa ter os dois lados: falar e ouvir, apresentar e receber, pedir e esperar a resposta. O problema é que muitos de nós falamos com Deus, mas raramente ficamos em silêncio o suficiente para ouvi-lo. É como se você ligasse para o seu melhor amigo, começasse a falar de tudo o que está passando, de todos os seus problemas, de todas as suas necessidades, e no fim dissesse amém e desligasse o telefone, sem esperar nenhuma resposta. Isso não é uma conversa, é um relatório. Deus quer conversar com você. Ele tem coisas a dizer. Ele tem direção para oferecer, conforto para dar, correção para fazer, revelação para compartilhar. Mas para receber tudo isso, você precisa aprender a ouvir. Em 1 Reis 19, vimos que Deus falou a Elias num sussurro. Mas antes de Elias ouvir esse sussurro, ele precisou estar presente. Precisou sair da caverna e ficar na entrada. Precisou se posicionar para ouvir. A escuta na oração é um ato intencional. É uma postura que você assume.
É o que Samuel fez quando, ainda menino, foi chamado por Deus em meio da noite. Depois de entender com a ajuda do sacerdote Eli, que era Deus quem o chamava, Samuel se deitou novamente e disse: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Não fala porque eu preciso de respostas urgentes. Não fala porque estou numa situação difícil. Simplesmente, eu estou disponível. Pode falar. Eu ouço. Essa disponibilidade é o que abre o canal para a voz do Espírito Santo. Como a voz de Deus chega? De formas diversas, e muitas vezes de formas que a nossa mente analítica tende a descartar. Ela pode vir como uma impressão repentina, uma ideia, um pensamento que parece ter vindo de fora de você, com uma clareza e uma paz que os seus próprios pensamentos normalmente não têm. Pode vir através de um versículo da Bíblia que de repente ganha vida, que você leu 100 vezes, mas naquele momento específico, naquela situação específica, ilumina como uma lâmpada acesa num quarto escuro. Pode vir através de um sonho, através de uma palavra de um amigo que não sabia do que você estava passando, através de uma circunstância que, olhando para trás, só pode ser descrita como a mão de Deus. Pode vir como uma paz profunda e inexplicável em meio ao caos. Aquela paz que Paulo descreveu como paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Pode vir como uma convicção crescente. Uma certeza que se solidifica com o tempo, que você não consegue sacudir, que continua ali independentemente das circunstâncias. Todas essas são formas pelas quais o Espírito Santo fala. E todas elas requerem que você esteja em um estado de escuta ativa, atento, disponível, sem pressa. Jesus, que tinha acesso direto ao coração do Pai, ainda assim passava noites inteiras em oração. O Evangelho de Lucas registra que, antes de escolher os 12 apóstolos, uma das decisões mais consequentes do seu ministério, ele passou a noite toda orando no monte. A noite toda. Em silêncio. Ouvindo. Se ele precisava desse tempo de escuta antes de uma decisão importante, o que isso nos diz sobre as nossas próprias decisões? Agora, neste momento, eu te convido a trazer diante de Deus uma área da sua vida onde você precisa de direção. Pode ser uma decisão que você está adiando porque não sabe o caminho certo. Pode ser um relacionamento que está num encruzilhamento. Pode ser um chamado que você sente no coração, mas que te assusta por causa da sua grandeza. Não precisa elaborar. Não precisa explicar tudo. Apenas coloque essa área diante de Deus, com simplicidade, e diga, no silêncio do seu coração: Espírito Santo, me mostre o que fazer aqui. E então, ouça. O Espírito Santo ouviu você. Ele está aqui. E ele vai responder, no seu tempo, da sua maneira, com a sua sabedoria infinita, que vai muito além da nossa compreensão limitada. Continue ouvindo nos próximos dias. Fique atento. A resposta pode chegar de formas que você não espera. Chegamos ao alicerce de tudo. Sem ele, a intenção não se sustenta. O silêncio vira ansiedade. O louvor vira performance. A escuta vira especulação. Esse alicerce é a fé. Hebreus 11:6 não deixa margem para a interpretação. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é recompensador dos que o buscam. É necessário que creia, não que sinta, não que compreenda tudo, não que tenha a teologia perfeita, que creia. Existe uma confusão muito comum sobre o que é a fé bíblica. Muitas pessoas acreditam que fé é um sentimento, que quando você tem fé,
você sente confiança, você sente paz, você sente certeza. E quando esses sentimentos não estão presentes, quando você se sente inseguro, ansioso, cheio de dúvidas, isso significa que sua fé está fraca ou que você não tem fé suficiente. Mas essa não é a definição bíblica de fé. Hebreus 11:21 define fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Fé não é um sentimento. Fé é uma escolha. É a decisão de agir com base no que Deus disse, independentemente do que você está sentindo no momento. Abraão saiu sem saber para onde ia, porque Deus disse para ir. Isso é fé. Noé construiu uma arca em terra seca, porque Deus disse para construir. Isso é fé. Os discípulos deixaram as redes e os barcos no primeiro chamado de Jesus, porque ele disse: "Vinde". Isso é fé. Nenhum deles tinha certeza emocional sobre o resultado. O que eles tinham era confiança na palavra de quem havia falado. E essa é a fé que sustenta a oração. Quando você ora sem ver resultados imediatos, você está exercitando fé. Quando você continua adorando Deus, no meio de uma situação que ainda não mudou, você está exercitando fé. Quando você diz: "Eu confio em Ti", em um momento em que não está sentindo muita confiança, você está exercitando fé. E essa fé, exercitada repetidamente, cresce, se fortalece, produz uma história pessoal de encontros com Deus que vai se tornando a âncora da sua alma nas tempestades futuras. A oração enraizada na fé também nos protege de uma das armadilhas mais perigosas da vida espiritual. A oração centrada na manipulação, onde tentamos usar a oração para fazer Deus fazer o que queremos. A fé genuína não diz: "Eu vou acreditar que isso vai acontecer do jeito que eu quero. E se não acontecer, é porque minha fé não foi suficiente." A fé genuína diz: "Eu vou acreditar que Deus é bom, que Ele me ama, que Ele sabe mais do que eu, e que qualquer que seja a resposta que Ele der, sim, não ou espera, ela é a melhor resposta para mim e para a minha vida." Isso não é resignação passiva, é confiança ativa. É a postura de Jesus no Getsêmani, na noite mais difícil da sua vida humana. Suando sangue de angústia, ele orou: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice." Uma petição honesta, real, nascida de uma dor genuína, mas completou: "Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres." Não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é o ápice da oração de fé. Não a supressão dos nossos desejos, mas a rendição deles ao coração de um Pai que sempre sabe mais. Agora, neste exato momento, você pode fazer isso. Pode ter uma situação na sua vida que está aguardando resolução há meses, talvez anos. Uma oração que parece não ser respondida. Uma esperança que foi adiada tantas vezes que começou a doer. Traga isso agora diante de Deus, exatamente como está. Com toda a dor, com toda a confusão, com toda a expectativa que ainda existe no seu coração. E diga, com a sinceridade que você conseguir reunir: "Senhor, eu não entendo tudo. Eu não vejo o caminho completo, mas eu escolho confiar em Ti. Eu escolho acreditar que Tu és bom. Eu coloco isso nas Tuas mãos, que são muito mais capazes do que as minhas." Isso é fé. E essa declaração, feita com honestidade, é recebida pelo coração de Deus como um ato de adoração. Chegamos ao fim desta jornada, mas não ao fim da oração, porque a oração não tem fim. Ela continua quando você fechar os olhos hoje à noite e der graças por um dia vivido. Ela continua quando você acordar amanhã e, antes de checar o celular, colocar o dia nas mãos de Deus. Ela continua quando você estiver dirigindo para o trabalho
e o Espírito Santo trouxer à memória alguém que precisa de intercessão. Ela continua quando você enfrentar uma decisão difícil e, em vez de correr para as redes sociais para pedir opinião, se virar primeiro para Deus. A oração é o tecido da vida com Deus. Não um evento semanal. Não uma prática separada do cotidiano. É um modo de estar no mundo. Atento, disponível, em constante comunhão com aquele que te criou e que te ama, com um amor que não tem começo nem fim. Ao longo desses minutos, exploramos o que significa orar com intenção genuína. Aprendemos que o silêncio não é vazio, mas espaço onde Deus fala. Vimos o poder que é liberado quando nos reunimos em comunidade para orar juntos. Entendemos que o louvor não é apenas uma resposta às vitórias, é uma arma nas batalhas. Praticamos a escuta ativa que nos posiciona para receber a direção do Espírito Santo. E nos assentamos sobre o alicerce insubstituível da fé, não como sentimento, mas como escolha diária. Tudo isso foi real, tudo isso foi oração. Mas o que você leva daqui não é um conjunto de técnicas. Não é um método espiritual que, seguido corretamente, garante resultados específicos. O que você leva é um encontro com o Deus que estava esperando por você, antes mesmo de você saber que estava vindo. Um encontro com o Espírito Santo, que já habita em você, e que neste momento foi convidado a agir mais livremente na sua vida. E leva também uma pergunta que tem o poder de mudar o seu dia, a sua semana, o seu ano, a sua vida inteira, se você fizer dela um hábito. Não é uma pergunta complicada. Tem apenas 7 palavras. Mas essas 7 palavras, ditas com honestidade, com humildade, com a genuína disposição de obedecer ao que vier. Essas 7 palavras ativam o agir de Deus de maneiras que excedem tudo o que você poderia pedir ou imaginar. Diga-a agora, em voz alta, ou no silêncio do seu coração: Espírito Santo, me mostre o que fazer. E então, fique quieto. Ouça, Ele está falando.